Olá, galerinha do segundo ano. Tudo bem? Então, a semana passada a gente falou dos astecas, né? Hoje nós vamos falar dos maias. Na verdade, a gente vai falar de 3 grandes civilizações que aconteceram aqui na América antes do descobrimento da América e quando vieram os espanhóis e os portugueses para cá, né? Por isso que elas são chamadas civilizações pré-colombianas. Colombianas de Colombo, né? Antes de Colombo, pré-colombianas, certo? Tá. Os maias também foram uma grande civilização. Ali na América Central, onde hoje é o México, né? Na Península de Yucatán, tá? Foi como as outras duas civilizações extremamente importantes e desenvolvidas. Se comparadas, a gente não pode nunca fazer a comparação de um povo com o outro. Um povo nunca é melhor que o outro, eles são diferentes. Mas essa diferença, por exemplo, dos maias, incas e astecas, em relação aos nossos índios e mesmo aos americanos, era brutal. Porque os maias, por exemplo, eles já dominavam o cultivo da terra, eles tinham calendário, eles tinham um sistema de escrita, tinham sistemas de governo, eles tinham religião, né? Uma religião que praticamente todos os povos da antiguidade acreditavam em vários deuses, né? Assim como eles, né? Os deuses que resolviam todas as questões políticas, sociais daquela comunidade, né? Eles desenvolveram as artes com muita sabedoria, né? Eles faziam já esculturas, pirâmides, né? As pirâmides eram templos, vocês vão ver aí nas imagens que eu mando para vocês. Então é muito interessante a gente pensar que os povos aqui da região da América Central, do Sul, os incas, maias e astecas, os maias tinham pirâmides. E onde há pirâmides é no Egito, de 4.000 anos atrás. E esses povos têm 4, 5 mil anos, né, os egípcios. E esses povos têm 2.000 anos, mais ou menos, né? Então, é muito interessante pensar nessa coisa parecida entre esses povos, né? Eles também com todo um sistema de agricultura, como os egípcios. E interessante, né? Interessante. Então, os arqueólogos, os cientistas estudam muito essas coisas. Esses povos acabaram se dizimando, terminando, pelo mesmo motivo que os nossos índios, né? Com as doenças trazidas dos europeus, né? Ou seja, isso que está acontecendo com a pandemia hoje, que a gente não tem imunidade para esse tipo de gripe, a maioria das pessoas não, parte das pessoas que se contaminam não tem imunidade para esse vírus e acabam passando muito mal ou até morrendo, né? Já morreu muita gente. Então, você imagina, naquela época, que não existia nenhum tipo de vacina, os índios morreram muito com gripe, sarampo, varíola. A varíola foi uma doença terrível, terrível. Febre altíssima, estourava o cara, cozinhava o cara, né? De tanta febre. Então, os cientistas, sabiamente, estudam demais e foram capazes de desenvolver uma vacina que, por exemplo, a varíola, ela não existe mais. Acabou, foi vacinando, até que ela acabou. Não tem casos de varíola no mundo há muito tempo. E o sarampo no Brasil, por exemplo, estava erradicado. Por exemplo, erradicado também, não existia mais. Mas como os nossos povos vizinhos aqui, a Venezuela, esse povo não se vacinou como deveria, né? Eles trouxeram o sarampo de volta para nós. E no Brasil também, algumas pessoas acham que a vacina é coisa não sei do que, não acreditam em vacina e o sarampo está voltando. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa também e mata. Mas mata ou te deixa cego, muitas vezes, né?
Quando eu era criança não tinha vacina do sarampo, nós não fomos vacinados, eu e meus irmãos, nós tivemos sarampo. A gente passou bem mal, meu irmão mais velho quase ficou cego, né? Mas assim, são doenças que a gente acaba com a vacina. Mas enfim, voltando aos maias, eram um povo extremamente desenvolvidos para essa região. Eu gostaria muito que vocês dessem uma conferida nesses povos. Semana que vem a gente vai falar dos incas, né? E isso é muito importante, cai em vestibular, cai em concurso. E nós já estamos aí a um passo de virar adulto mesmo, né? De ter que se explicar perante esses convênios sociais, que são os vestibulares, Enem, concurso, você conseguir um bom emprego, tá? E a gente está aqui para ajudar vocês, com todo carinho, com todo amor, e o que vocês precisarem de mim é só dar um toque que eu vou responder, tá? Beijo!